No método Impulso Oriental, eu dividi o tratamento em 5 etapas, para que fique mais fácil de você conseguir aplicar no seu dia a dia. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como funciona na prática o tratamento da cefaleia temporal. Vamos lá? A primeira etapa é chamada de impulso, é onde a gente vai identificar qual está sendo o estímulo que está gerando o impulso doloroso. A gente vai entender se é um fator externo ou se é um fator interno que está causando essa dor. No caso desse paciente, através da avaliação que eu fiz, eu identifiquei que foi por um fator interno. E aí agora a gente precisa saber, esse fator interno, qual que é a diferenciação de síndrome? Qual que é o fator interno que está gerando essa dor? Porque tem várias causas, vários fatores internos. E aí no caso dele, eu identifiquei que foi por uma ascendência do yang do fígado. E como que eu fiz essa identificação? Bom, a dor de cabeça dele tem uma localização nas têmporas, é uma dor que teve um início agudo, então ele não apresenta essa dor com frequência, e é uma dor que tem uma característica pulsátil, tá? Além disso, ele apresenta a face vermelha, já é uma característica comum dele, e está apresentando gosto amargo na boca, o que é bem característico de pessoas que têm alguma alteração, algum componente do fígado. Ele poderia ter também irritabilidade e insônia. Não é o caso dele, mas poderia acontecer também. Outra coisa que a gente pode avaliar e que na verdade é muito importante que a gente saiba avaliar é a língua, o aspecto da língua, a coloração, a saburra. No caso dele, a língua apresentou bem vermelha, com a saburra fina. Não está amarelada, mas poderia ser, nesses casos de ascensão do yang do fígado, essa saburra pode apresentar um pouquinho de amarelamento. E depois a gente vai fazer a avaliação específica da orelha, quando a gente for trabalhar mesmo com os pontos auriculares. Então, depois que foi feita essa primeira anamnese, a gente vai para a segunda fase, que é chamada de elementar. É onde a gente vai identificar a raiz do problema dele. Por que ele está tendo essa ascendência do yang do fígado? O que está acontecendo com esse organismo que está proporcionando essa alteração? Então, nessa fase, a gente vai trabalhar a inter-relação dos 5 elementos da medicina chinesa. No caso da ascendência do yang do fígado, ele pode estar relacionado com uma deficiência de yin do fígado e uma deficiência de yin do rim. E se a gente for pensar na inter-relação desses elementos, o rim, ele é mãe do fígado. Se ele tem um yin deficiente, ele não consegue nutrir o fígado de forma adequada. E isso gera uma ascendência do yang do fígado. Ótimo. E o que causa, o que pode estar causando essa deficiência de yin do rim? Tem vários fatores envolvidos, tanto de composição, genética mesmo, estrutural, quanto vários outros fatores. Um deles, relacionado à emoção, é quando a pessoa tem um estado crônico de ansiedade e de medo, porque o medo é a emoção que está relacionada com o rim. Então, uma pessoa extremamente insegura ou extremamente ansiosa por muito tempo pode gerar uma deficiência de yin do rim, da essência do rim. Outro fator também, que aí vem com o histórico que você está investigando do seu paciente, é uma deficiência do baço e do estômago. O baço e o estômago, eles são responsáveis por absorver o nutriente dos alimentos e transformar em qi e sangue. Então, se o meu baço e o meu estômago estão insuficientes, eles não conseguem gerar sangue e qi de forma adequada para que nutra todos os órgãos e todos os tecidos do nosso corpo. Com isso, o yin do rim vai ficando, a essência do rim vai ficando cada vez mais comprometida, e aí isso gera um comprometimento ainda maior do fígado e que pode gerar essas ascendências e essas hiperatividades do yang do fígado. E aí, por que é importante a gente saber a raiz do problema? Bom, eu vou trabalhar então com pontos locais para diminuir essa dor desse paciente atual, essa dor momentânea, mas eu preciso também colocar pontos que vão trabalhar essa deficiência do yin do rim. Não adianta só eu diminuir a ascensão do yang do fígado sem pensar em tonificar, em aumentar o yin do rim. A terceira etapa é chamada de SOS, é onde eu vou tirar a dor
agora, no momento, sem pensar muito em raiz de problema. Vou trabalhar, então, pontos locais. No caso da cefaleia, eu vou trabalhar pontos da craniopuntura. Então, posso usar, nesse caso, as agulhas mesmo, tá? Vou usar com ele um ponto extra chamado de HN5, que ele é localizado aqui na lateral do olho, um tsum ao lado da lateral do olho. Vou usar o ponto VG20, que é bem no ápice da orelha, da cabeça. Então, eu pego, traço uma linha do ápice da orelha até o topo da cabeça. Eu vou estar sobre o VG20. E vou usar também o ponto VB8. Ele está a 1 tsum e meio do ápice da orelha, localizado nessa região aqui. Para realizar a pontura, então, da cabeça, a gente vai usar um algodão com álcool. O primeiro ponto que eu vou fazer vai ser o VG20. Molho o algodão com bastante álcool para poder fazer a higiene local. E faço a pontura. A pontura da cabeça, ela é sempre oblíqua. Então, a gente vai colocar a agulha a 45 graus da cabeça. Nunca a gente faz perpendicular. Estou fazendo aqui antero-posterior. Então, eu posiciono o mandril da agulha e faço um toque na agulha para que ela entre sem ser devagar, porque quanto mais devagar a agulha entrar, maior vai ser a dor, a sensação desse paciente, maior vai ser o desconforto dele. Depois disso, eu aprofundo um pouquinho mais e faço um estímulo que a gente chama de DTI. Eu preciso buscar o DTI. Esse paciente ele precisa sentir, ter uma sensação que não é do espetar da agulha. É uma sensação, como algumas pessoas relatam, como se fosse um choquinho, uma formiguinha, um belisquinho, enfim. O próximo ponto que eu vou colocar vai ser o ponto extra, que vai ser o HN5. Então, fica a 1 tsum lateral. Vou fazer a higiene com o álcool. Já vou fazer bilateral. Nesse caso, a dor do meu paciente é dos dois lados. Então, eu venho 1 tsum lateral. Esse ponto, ele fica... você encontra bem um forame. É bem numa região aqui que tem um forame. Então, dá para você palpar e sentir. Faço também antero-posterior. Posiciono o mandril, dou um toquezinho ali. Aprofundo um pouquinho mais. Tudo bem? Uhum. Um tsum e meio acima do ápice da orelha, afasto o cabelo, faço a higiene do couro cabeludo. Se eu quero que a agulha penetre na direção do ápice da orelha, se ali é o ponto, eu preciso colocar o mandril um pouco anterior, para que na hora que eu faça o puncionamento, a agulha fique na posição correta. Tudo bem? Uhum. No caso dele aqui, como são pontos de emergência, são pontos para tratar a dor agora, eu vou usar uma técnica de sedação. Então, eu vou manter esses pontinhos por 20 minutos, já que eu quero diminuir essa ascensão do yang do fígado dele. E aí tem vários outros pontos que a gente poderia usar. Eu poderia usar o Intan, tem vários outros, mas hoje, para deixar mais claro também e o vídeo não ficar muito extenso, vou usar esses 5 pontos. Lembrando que o VB8, que é esse ponto aqui, ele é um ponto do canal, né, da vesícula biliar,
E o canal da vesícula biliar, ele passa bem nessa lateral ali da cabeça. E a vesícula biliar é um acoplado do fígado. Então tem uma relação bem íntima ali para a gente trabalhar o canal da vesícula biliar e do fígado propriamente dito. E aí, enquanto o nosso paciente, então, está lá fazendo o tempo do efeito das agulhas, a gente já pode aplicar aurículo, que é a quarta fase do método impulso oriental. Essa quarta fase é chamada de algoritmo. O que que é? São os pontos da auriculoterapia que a gente vai mandar de informação. É como se fosse um código que eu vou mandar de informação para o corpo dele. E nessa etapa, a gente trata não só a dor de cabeça que ele está sentindo nesse momento, como também a origem, a raiz. Lembra da deficiência de yin do rim, da deficiência de yin do fígado? Vou ver as questões relacionadas ao baço e ao estômago. Então é agora que eu vou pensar nessas outras situações. Nesse caso, eu fiz também uma sangria no ponto yang do fígado, para que a gente conseguisse reduzir bem rapidamente a cefaleia desse paciente. Na hora de fazer a auriculoterapia, aqui eu já avaliei a orelha do paciente. Antes de limpar, de fazer a higienização, antes de tocar nessa orelha, eu preciso avaliar, observar os pontos vermelhos, os pontos brancos, observar descamação, tudo que pode ter de alteração nessa orelha. Então, no caso dele, eu já fiz isso. Agora eu tô fazendo a higienização e vou aplicar os pontos. Coisas que eu não posso fazer com esse paciente. Usar moxa, nunca posso usar. E aqui é recomendado que eu faça, então, sangria e use pontos ou esfera de prata, ou agulha, ou cristal, ou stipper. Não posso usar esfera de ouro, semente de mostarda, não é recomendado para ele. Então, aqui eu vou começar com o triângulo cibernético. Então, eu palpo os pontos e eu já tenho uma localização através do mapa auricular, mas eu preciso saber nesse paciente onde esse ponto está. Então, a gente faz uma palpação para identificar uma área mais sensível. Você me fala quando sentir, tá? Um desconforto um pouquinho maior. Aqui. Marca um pouquinho mais fundo com o palpador, só para ficar marcado. E venho com o cristal, nesse caso aqui eu estou usando o cristal. Próximo pontinho é o ápice da orelha. Aqui também eu poderia fazer uma sangria. Como eu já fiz sangria no yang do fígado, eu não vou fazer outra aqui não. Então vou colocar só um ponto mesmo. O ápice da orelha, para a gente identificar, a gente pode dobrar a orelha assim. O pontinho mais alto é o pontinho do ápice da orelha. Esses foram pontos, né? O triângulo cibernético é um ponto que são pontos que normalmente a gente já usa mesmo. O ápice da orelha foi para poder diminuir essa atividade do yang do fígado. Agora eu vou colocar o pontinho do fígado mesmo. Uma boa pista de onde está a localização exata do ponto é olhar as próprias alterações da orelha. Às vezes as regiões estão chamando a gente para aquela área em si. Vou colocar também o pontinho da vesícula biliar. Então, nós vamos manter nesses 4 passos iniciais ao longo do nosso tratamento. Então, nós vamos ficar na fase de impulso, que é onde a gente identifica o estímulo doloroso. Nós vamos reavaliar várias vezes
para ver se houve alguma mudança. Vamos passar pela fase de elementar, que faz parte do diagnóstico, né? Que é quando a gente identifica quais são os elementos que estão comprometidos e gerando dor nesse paciente. Vamos passar pela fase de SOS, que é a manutenção das ferramentas e dos estímulos locais para promover a circulação de energia e sangue. Vamos passar pela fase da auriculoterapia, com mudanças de protocolos de acordo com as nossas reavaliações. E assim nós vamos mantendo até quando? Até a gente identificar que houve uma melhora do quadro álgico, então esse paciente parou de sentir a dor ou diminuiu significativamente em relação ao que ele começou com você. E também quando a gente identificar que o fator que está causando a dor desse paciente já foi tratada, já está em equilíbrio, ok? E lembrando que para a medicina chinesa, esse equilíbrio, ele exige uma certa regularidade, né? Nós precisamos mudar vários hábitos no nosso dia a dia para que a gente se mantenha em equilíbrio. Então, aí vem a quinta fase, que é a homeostase. Nessa fase, é a fase de preparo o paciente para alta, tá? Nessa fase, então, a gente vai orientar esse paciente a fazer mudanças de hábitos, mudanças alimentares. Então, a gente vai realmente ensinar a esse paciente o que ele deve fazer para melhorar, para se manter em equilíbrio em relação a alimentos e a hábitos, e o que ele não deve fazer para não prejudicar toda a nossa conquista até então. Então, nessa fase agora, nós vamos ensinar, por exemplo, no caso específico desse paciente que tem uma elevação do yang do fígado, a evitar consumir alimentos quentes. E esse quente aqui é de natureza quente e não de temperatura quente. Aqui não dá para detalhar sobre isso porque ficaria um vídeo muito extenso, mas dentro do método vocês vão aprender a identificar quais são os alimentos de natureza quente, de natureza fria, de natureza neutra e quais tonificam quais órgãos, para que você consiga fazer uma prescrição mais específica para o seu paciente. Mas só para exemplificar, nesse caso, então, eu vou orientar o paciente a não consumir alimentos de natureza quente, amendoim, café, pimenta, alho. Então, são alimentos que ele deve evitar nesse primeiro momento. Não é um ponto final desse alimento na vida desse paciente, não. Mas em um primeiro momento, ele precisa evitar isso, senão ele vai retornar com a dor que ele tinha inicialmente, tá? E aí, em relação à deficiência de yin do rim que ele tem, também tem uma série de alimentos que tonificam a essência do rim. Mas um que é muito interessante e que a gente pode prescrever para o nosso paciente é o uso do chá de gergelim preto. Esse chá, ele é um chá potente para tonificar o yin do rim. E aí a gente pode ensinar para ele a forma correta de usar. Dentro do método, você também aprende a como preparar o chá para que ele seja terapêutico. Vamos espaçando as nossas sessões e orientar também o paciente quando retornar, né? Para que a dor dele não volte a ficar de uma forma muito exacerbada. Então, para a gente ir mantendo um equilíbrio ali, tudo bem? Vamos marcar consultas periódicas para a gente ver a manutenção, como que tá, modificar alguma coisa na alimentação, no uso dos chás. E assim a gente conclui as 5 etapas do tratamento da dor. Bom, se você se interessou, eu queria contar para você um pouquinho sobre como surgiu a ideia de desenvolver esse método, né? O impulso oriental. Eu tenho uma mente muito louca. Então, sempre que alguém chega para mim com algum problema, eu já logo começo a pensar estratégias para resolver esse problema. Isso em todos os campos da minha vida. E nos meus atendimentos isso não é diferente. Então comecei a observar que com alguns pacientes que chegavam para mim com queixa de dor, eu tinha ótimos resultados no tratamento. Eu conseguia fazer ali uma conduta, uma técnica, e aí eu resolvia a dor desse paciente, tudo bem. Mas com alguns, eu tinha mais dificuldade. O paciente às vezes voltava com a mesma dor da sessão anterior. Isso me incomodava muito, né? Eu precisava resolver o problema desse paciente. E aí eu comecei a estudar de quais fatores influenciavam na dor. E é claro que eu encontrei a emoção.
né? Quando a gente está com a emoção desequilibrada, a gente tem a tendência a sentir mais dor. E aí eu comecei a ver como eu poderia tratar esses pacientes de uma forma mais global, né? Em relação à dor, às emoções e a outras questões. Foi aí que eu encontrei a medicina chinesa. E a medicina chinesa, ela explica muito bem essa inter-relação entre fatores físicos, emocionais e energéticos. Então eu fiz várias formações em medicina chinesa. Fiz a auriculoterapia, fiz a acupuntura, a pós-graduação em acupuntura, em fitoterapia chinesa, em dietoterapia, em aromaterapia, enfim, foram vários anos estudando sobre medicina chinesa. E tudo maravilhoso, né? Eu gosto muito da medicina chinesa. Só que o que acontecia? Como eu tinha várias formações diferentes, toda vez que eu tinha um novo paciente, eu tinha que buscar nesses meus materiais quais condutas usar, quando usar e quais seriam mais interessantes para cada tipo de comprometimento do meu paciente. Então isso me gerou, né, um custo, primeiro, financeiro, por ter que fazer várias formações, e segundo, de tempo, porque a cada novo atendimento eu tinha que buscar em todos os materiais. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver passos para que ficasse mais fácil eu conseguir identificar qual ferramenta usar e quando usar. E aí eu percebi que essa poderia ser a dificuldade também de outras pessoas, inclusive de alunos meus presenciais de auriculoterapia, dos cursos que eu ministro de auriculoterapia. Eu comecei a perceber essa dificuldade até de ter um material para consultar, né, de forma mais rápida e mais assertiva. Então eu decidi dividir com vocês esses 5 passos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então, esse curso, ele serve tanto para quem já trabalha com medicina chinesa, mas precisa organizar as ideias, precisa ter, né, um norte, um direcionamento, e para outros profissionais que não trabalham com medicina chinesa ainda, mas que trabalham com pacientes que sentem dor e que queiram ir além dos sintomas físicos, né, sair daquele beabá das técnicas locais. Então, você que não tem nenhum conhecimento em medicina chinesa, pode ficar muito tranquilo, que dentro do curso eu vou ensinar desde para quem tem zero conhecimento mesmo, até para quem já tem um certo grau de conhecimento dentro da medicina chinesa. E todos vão sair se tornando grandes experts, sabendo tratar aí de forma bem efetiva a dor dos seus pacientes. É claro que nesse vídeo que eu demonstrei para vocês as técnicas, foi só um pedacinho de tudo que tem dentro do curso, porque são várias técnicas diferentes. Então, para que esse vídeo não fique muito extenso, eu vou deixar a descrição do conteúdo programático direitinho aqui para que você consiga visualizar, ver tudo que vai ter dentro do curso. E lembrando que o acesso é por 1 ano e nós vamos ter reuniões semanais ao vivo para que a gente consiga tirar dúvidas, te ajudar nos primeiros atendimentos. E assim que você iniciar no curso, você vai começar a fazer parte da comunidade dentro do Telegram, chamada Impulso Oriental, que é uma comunidade de troca de experiências. Lá vão estar todos os alunos inscritos no curso e que vão ali trocando informações, contando suas dificuldades. Eu vou estar lá dentro também para ajudar vocês, orientar. E qualquer dificuldade dentro do curso, nós vamos marcando também aulas extras para que a gente tire dúvidas ao longo desse processo. Eu espero te ver dentro do método Impulso Oriental para a gente ir junto nessa jornada do tratamento da dor.